Foi um processo novo, né? A Tokio Marine ela não tinha um processo de home office estruturado nesse montante, nesse tamanho, né? A gente tinha assim pequenos pilotos em algumas áreas específicas, mas em especial o contact center ele não tinha nenhum processo, né? A gente estava em formação e elaboração e a mudança foi extremamente rápida. E eu confesso para você que no começo, para mim, foi estranho, porque quando a gente iniciou o processo de migração, né, de início das tratativas do home office, foi bem no dia do meu aniversário. E eu adoro essa questão Parabéns. de contato, de festa, de proximidade e tal. E para mim foi uma surpresa. Como assim não pode abraçar? Como assim a gente vai ficar em casa? E ver o contact center Não esvaziando vai ter aos poucos, festa. né? Não vai ter festa. Foi estranho, mas foi muito prazeroso depois no final. Eu tenho um time maravilhoso que está comigo sempre, um time super capaz, que ficou comigo até o apagar das luzes, até o início do novo processo de home office. A adaptação foi nova, né? Eu nunca tinha atuado em home office assim. E aí, quando eu vim para casa, eu escolhi este lugar que nós estamos na minha sacada, onde eu tenho uma vista para um sol, para uma janela que eu nunca tinha me apercebido antes, porque não fazia parte da minha rotina diária, né? E aí eu comecei a observar realidades que eu não tinha dentro do horário comercial, né? Comecei a conhecer meus vizinhos, comecei a perceber outras realidades e comecei a perceber realidades inúmeras dentro da minha oportunidade de trabalho também, né? Eu comecei a perceber que as relações de trabalho, elas mudaram, elas podem mudar, e elas não deixam de ser tão prazerosas quanto elas eram. Então, no começo, eu comecei a mandar vídeos para meu time, para perguntar se todos estavam bem, falando que eu estava com saudade, estabelecendo processos, fazer videoconferências, né? Chamava eles o tempo inteiro para a gente se fazer presente, mas depois as coisas foram fluindo tão naturalmente, tão gradativamente, e o processo está tão bacana, que eu acho que a gente conseguiu entregar oportunidades que no dia a dia a correria do trabalho não te permite, e às vezes o ócio criativo que você tem dentro de um processo de home office te dá essa possibilidade, você enxerga outras oportunidades que você não via dentro do trabalho, e você consegue estreitar outras relações que até então você não conseguia. Então, está sendo muito bom para a Tokio Marine, foi uma experiência ótima, a gente se reinventou, a gente rodou um processo de home office em 3 dias úteis para uma companhia de 2.300 colaboradores. Então, isso é um case que eu levo para a vida inteira, e eu acho que reforça ainda mais, né, a minha visão de que o ser humano ele é adaptável, ele consegue se reinventar o tempo inteiro, e que a cultura das empresas estão nas pessoas e não no seu ambiente de trabalho. Então, não importa onde você está, importa aquilo que você faz, a dedicação que você tem. Estar em home office te permite algumas possibilidades muito interessantes que estão sendo diferenciais para a Tokio Marine também. Ô, Essa Lu, mudança, a Tokio Marine já passou por muitas mudanças, né? Eu mesmo, estando 20 anos na empresa, já presenciei várias mudanças, mas mudanças tão repentinas, com impactos tão a curto prazo, né? E uma necessidade tão rápida de mudança, foi a primeira vez. É um processo que eu tenho muito orgulho de participar, e principalmente de vê-lo muito bem sucedido.